Fala pessoal, boa noite, tudo jóia com vocês? Hoje eu estou gravando um vídeo aqui, pois hoje foi um dia conturbado aí novamente de trocação com o mercado. O mercado hoje deu aí alguns picos de volatilidade. Vou mostrar para vocês. Hoje teve essa movimentação que nos surpreendeu, tá? Assustou aí algumas pessoas que não estão preparadas para isso. Deu a gente um pingo de estresse e é complicado, mas a gente hoje vai conseguir tirar o dia aí bem. A gente sempre recupera e dá a volta por cima, tá? Isso aí são fatos sobre vários tipos de notícias que ocorreram, principalmente notícias políticas que estão fazendo aí os investidores estarem migrando de mercado e dando aquela investida no mercado cripto. Vou mostrar para vocês como ficou o gráfico, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Show, pessoal? Hoje o XRP, olha esse tipo de volatilidade. Pessoal, é isso que eu falo com vocês, olha esse tipo de movimentação aqui que o XRP teve hoje, é um tipo de movimentação de alta volatilidade, é uma movimentação aí que a gente não tem como estar prevendo, tá? Depois de uma tentativa de alta, vamos dar um zoom aqui para vocês, ó. Essa tentativa aí, ele saiu do fundo, foi para alta, tentou seguir, tá? Tentou seguir, ele estava bem posicionado aí no restante na linha 50. Ele fez aquele rompimento com muita agressividade, deu trade de altas e rompeu novamente, pessoal. Ele chegou lá na linha 17 do RSI, depois ele já veio subindo aí, recuperando novamente, voltando para a linha 55. Isso é o tipo de movimentação incomum que hoje realmente vários ativos veio aí tendo esse tipo de comportamento. É um tipo de comportamento que não é muito normal, tá? São comportamentos aí anormais. Hoje de manhã também teve uma abertura de liquidez indevida no Bitcoin, depois veio seguido por esses fluxos ali que não paravam mais. Olha aí, eu separei outros ativos também para vocês estarem tendo um pouco de noção da volatilidade. Isso aqui são grandes players que entram dentro do mercado. A gente aí, sendo esses meros sardinhas, não conseguimos estar fazendo este rompimento aqui agressivo que deu no mercado hoje, tá? Bitcoin chegou aí na sua linha 7, isso é coisa que é fora do normal, tá, pessoal? Vários candles de baixa aí, depois seguido de uma correção mínima e uma liquidada novamente, veio aí, pessoal, tentando a correção e veio se mantendo. Depois, esses fluxos de baixa aí com mínimas de alta, essas LTA aí com essas mínimas correções durante o dia. Foi um dia bem conturbado, ó. Novamente aqui, ó. Um movimento esquisito novamente. Ele saiu aí da linha 6 novamente, pessoal. Ele chegou à linha 6 e foi lá para linha 74 sem nenhuma correção. Isso aqui, pessoal, são movimentações que a gente opera aí durante os dias. É muito difícil de a gente estar vendo isso. Outras movimentações aqui, ó. Turma, ontem foi o dia, tá? Essas movimentações com certeza também me deixaram aí de surpresa, porque aqui ele chegou na linha 1 do RSI. Vocês têm noção do que é isso? Isso aqui merece até um print, pessoal, porque é coisa que a gente não vê sempre. Eu já vou até aproveitar e tirar esse print aqui, tá? Vou tirar esse print, que eu nunca vi isso. Depois ele foi lá na linha 100. Vocês têm noção do que é isso? Se eu retrair o gráfico ao máximo ainda é possível ver, ó. Olha, quanto eu tenho que retrair a tabela para deixar de ver esse tipo de movimentação. Pessoal, vocês têm noção do que é isso? A gente que opera todos os dias, olha isso aqui. Vou retrair de uma forma normal que a gente opera aí, ó. A gente opera com esse tipo de visualização. Vou esconder todos os meus indicadores aqui. E olha isso. Isso foi uma cascata. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Quantos pontos que esse ativo desceu. Com certeza aí foi pessoas que entrou aí no mínimo 3, 4, 5, 6, 7 milhões de dólares aí dentro da operação. Ou até mais, tá? Ou até mais. Eu arrisco dizer que pode ser até mais aí. No mínimo aí umas... Olha aí, pessoal. Olha isso. Vocês já viram o Bitcoin sair de cento e poucos mil, chegar aos seus 94 mil dólares e 64? Vocês já viram isso? E aqui aconteceu, tá? Depois ele veio aí para aquela correção e estabilizou o preço. Então quer dizer que o quê? Tinha um player grande acompanhando aí o Bitcoin a 113 mil dólares, ele vendeu absurdamente tudo, tá? Pegou o lucro dele que ele teve, depois aí comprou novamente, esperou o mercado dar uma estabilizada. Aqui, com certeza, se ele estivesse observando, ele vendeu tudo novamente. Isso aí pode ser algum player ou instituição, tá? Algum player ou instituição. Isso é o que eu já tenho um vídeo falando sobre isso aqui. Ó, e aqui ele chegou na linha 100. Eu vou falar com vocês, tá? Se for algum player ou instituição, ele lucrou pra caramba. Pra caramba com... Foi às 17, aqui aconteceu isso às 19. Então foi um curto prazo aí que eu vou falar com vocês o seguinte, ganhou muita grana mesmo. Olha aí.
Olha, olha isso. Depois ele foi buscando a venda. Aí depois que ele vendeu, todo mundo teve aquela venda massiva, porque todo mundo fica desesperado, começa a cair o preço de uma vez, vai lá pro alto, cai de uma vez, todo mundo já vende, 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 vende. Aí depois vem as pessoas tentando buscar aí as correções que vem fazendo dentro do mercado, só que Bitcoin, com as demais notícias aí, deu uma queda boa, chegou até os seus 112 mil, depois novamente, olha essa movimentação. Chegou aí até os seus 114 mil, players de retração deve ter pegado ele aí nos seus 114.285, mas ele se manteve mesmo estático aí aos 114.167 dólares. E depois, como sempre, ele derreteu, deu uma segurada. Mas, pessoal, essas movimentações aí com certeza me surpreendeu e assustou aí pessoas que não estão psicologicamente preparadas, tá? Aqui novamente hoje, não, ontem na verdade, caraca, o mercado tá doidão. Ó, pessoas que não estão. Que isso, tu? Às 9 horas ele fez quase a mesma coisa novamente. Olha esse fluxo de alta na linha 88. Pessoal, vários traders aí de início que não estão acostumados a ver o mercado tomar esse tipo de segmento aí, entraram em pânico. Hoje, esse momento aqui me pegou, ó. Fui pego hoje pela manhã por esse exato movimento aqui, ó. Deu uma confirmação de alta. Ele tocou aqui, deu uma confirmação de alta, entrei comprado. Puf, o preço foi lá no fundo, furou, caçou petróleo. Peguei a proteção, não bateu na proteção. E aí ele veio buscar essa correção e do nada já foi lá para a linha 73 do RSI, sem correção nenhuma. Aí é foda, hein? É foda quando acontece isso bem nos momentos que a gente está operando. E olha aí, depois novamente ele foi lá no poço. Foi no fosso, na linha 7,99 do RSI. Que loucura que o mercado tá hoje. Essas notícias aí com Donald Trump, essa treta aí com a Venezuela, creio que com certeza influenciou muito. Vou colocar para vocês aqui para vocês terem um pouco de noção do que eu tô falando. Vou dar agora uma analisada com vocês aí algumas notícias aí que com certeza influenciam muito em investidores e aí em pessoas dentro do mercado financeiro. Vamos lá para trás. Mundi, qual o risco dos bancos sofrerem sanções? Qual é esse? Por que eles estão com medo dessa sanção? Por causa da lei Magnitsky que foi imposta aí sobre o Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos. Vocês acham que os bancos querem ser prejudicados por causa de um ministro? Claramente não. Então eles vão fazer o quê? Diversificar suas rendas. Então eles vão aí para ativos não governamentais, como criptomoedas e outros ativos aí, tá? Afeta muito aquele tipo de movimentação que a gente viu. Por isso que tá aquela loucura. Entenda porque as ações de bancos despencaram com tensões do EUA sobre o Brasil, tá? Então isso aí tem muito influenciando, tá? Muito. Ibovespa teve alta após recuperação de bancos e Petrobras, dólar recua. Isso tudo aí, pessoal, gera muita polêmica, muita, olha lá, análise. STF impõe dilema a bancos por Magnitsky. A lei aí dos Estados Unidos estava impondo. Pessoal, várias notícias aí, se vocês forem procurar, estão falando aí sobre bolsas e mercado financeiro. Ibovespa, dólar principalmente influencia muito no preço do Bitcoin. Se o dólar cai absurdamente aí, pode levar outros ativos também a ter essa baixa, tá? Pessoal, olha essa notícia aqui, ó. Bitcoin cai abaixo dos 114 mil em meio à cautela pré-Jackson Hole. O que quer dizer isso, ó? Investe.com. O mercado de criptomoedas teve um dia de forte realização nesta terça-feira 19, com o Bitcoin ampliando perdas e voltando a testar suportes importantes após o rally que havia levado a moeda digital acima dos 124 mil na semana passada. A correção ocorre em meio à aversão ao risco do mercado nos mercados globais, enquanto investidores aguardam o simpósio de Jackson Hole, onde o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deve dar pistas sobre os próximos passos da política monetária. Então, pessoal, a gente está vendo aí o porquê que a instabilidade está dentro do mercado financeiro. Isso não é coisa da nossa cabeça quando a gente fala de notícia aí para vocês. Às 16h40, horário de Brasília, o Bitcoin era negociado aos 113 mil dólares, com a baixa de 3,4 na Binance, no menor patamar em quase 2 semanas. O Ethereum acompanhava o movimento e recuava para 4.163 dólares.
menos 4,40% aí de desvalorização. Eu disse que quem comprou o Ethereum pensando que ele ia valorizar mais se fudeu. Quem lembra aí há um tempo atrás, eu falei sobre isso aí do Ethereum. O Ethereum nunca dá lucro. O tombo ocorre após saída líquida de centenas de milhões de dólares em ETFs de BTC e Ethereum, além da liquidação de cerca de 200 milhões em posições alavancadas nas últimas horas. Segundo dados do mercado. Por que eu falei que aquelas movimentações lá não eram normais? São 200 milhões, tá? Eu falando aí 10, 20 milhões, o buraco é bem mais embaixo. Do lado técnico, analistas apontam que a perda consistente da faixa dos 115 mil abre espaço para novas quedas em direção aos 114 e até os 112. Já uma recuperação mais robusta só ganharia força acima dos 118.500 dólares, patamar que poderia devolver ânimo comprador no médio prazo, e na região entre os 111 e 108 mil aparece como zona crítica caso a previsão vendedora se intensifique. Então, com base a isso, a gente pode ter aqui duas coisas para a gente se atentar. Se ele se manter os 114 e 112, é uma posição aí para recuperação robusta. Só que ela somente ganharia força acima dos 118.500. Se ele chegar acima de 118.500, ele começa a subir novamente. Isso aí no curto e no médio prazo, igual eu disse aqui. Agora, na região dos 111 e 108 mil, as pessoas não vão aguardar mais, vão começar a vender, tá, pessoal? Então, a gente tem que ficar bem atentos aí a novas notícias aí durante os dias. Apesar, isso nos afeta? Não. Só que a gente tem que identificar nas movimentações aí, porque a gente não opera em operações aí de longo prazo, como 30 dias, 40 dias, tá? A gente opera por minuto aí, então isso pra gente não é muito ofensivo. Apesar da pressão de investidores institucionais seguem ativos, a Candle MB Nasdaq Naka anunciou nesta terça-feira a compra de 5,74 BTC, avaliados em 5.744 BTC, avaliados em 679 milhões de dólares, enquanto empresas como a MicroStrategy ainda mantém exposição relevante a criptomoedas, enquanto o mercado, no entanto, segue dividido entre o risco de uma recessão global, olha isso, recessão global, e a persistência da inflação, o que coloca a decisão do FED em setembro como gatilho decisivo para os próximos movimentos do Bitcoin. Isso é uma boa. Isso é uma boa. Bitcoin vai passar, pessoal, tranquilamente dos seus 500 mil dólares aí em 2030. Se você estiver vendo esse vídeo hoje, lembra do que eu tô falando, tá? Lembra do que eu tô falando, vai ter muita mudança global, e isso vai levar aí o Bitcoin junto com ele e todos os investidores da criptomoeda que a gente sempre almeja aqui, tá operando, e a gente indica para vocês, tá? Vocês podem aguardar aí, quem assistiu esse vídeo hoje comigo aqui, lá para os janeiro de 2030, vocês vão ver a mudança do Bitcoin real aí dentro do mercado. E certeza, pessoal, certeza que ele vai estar buscando aí novos ares, tá? Novas empresas vão estar se atentando mais para esse criptomoeda. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se assistiu tudo, tá se atentando aí sobre o mercado financeiro, sobre o que a gente fala durante as nossas lives. Não é ladainha, tá? A gente sabe o que a gente fala porque a gente vive no mercado. E na descrição aí tá todos os links para vocês que têm interesse de viver do mercado e tá tendo aí consistência. Nossos grupos, tá o link aí de suporte, é só clicar e chamar lá que a gente vai conversar com você e vai te instruir. Fechou, pessoal? Se chegou até aqui, já faz o procedimento, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa um comentário de dúvida se você tiver, que a gente vai estar ali, vai estar nos influenciando a trazer novos conteúdos para vocês, tá? Tamo junto, fui e valeu!